Oi pessoal, estamos aqui então para uma entrevista muito especial de um assunto que toca muito a gente. Eu estou aqui com o Marcos Amaro, CEO da Amaro Aviation, criador, fundador do Museu Fama, e a gente vai conversar sobre o renascimento de um museu de aviação no Brasil, o Museu Asas de um Sonho, aquele que era exatamente o sonho de dois irmãos, o comandante Rolim Adolfo Amaro, pai do Marco, e o comandante João Francisco Amaro, tio dele. E aí vamos então ver essa excelente notícia que a gente recebeu. Marcos, como é que é isso? Como nasceu esse conceito? Bom, obrigado, Cláudio, por estar aqui comigo aqui no Museu Fama, né, aqui em Itu, nesse momento. E para contar a história do Museu Asas de um Sonho, claro que primeiro eu me remeto à minha primeira infância, porque, até vou ficar emocionado, porque eu tive a oportunidade, né, de conviver com o meu pai e com o meu tio nessa trajetória deles de criação desse museu. Os últimos anos do meu pai e do meu tio, né, do meu tio ainda vivo, mas do meu pai em especial, foram anos de buscar criar esse projeto. Então eu tive com ele um pouco antes de nós comprarmos a antiga fábrica da CBT, né, para fazer o MRO da TAM, que hoje é a Latam. Então essa história é uma história muito cara, uma história muito importante para mim. Nós frequentávamos e visitamos vários museus de aviação, íamos para Oshkosh com uma certa frequência. Então, desde a oportunidade, por exemplo, da gente ter recebido o Messerschmitt 109, o Corsair e outras aeronaves também tão importantes para a história da aviação, tive a oportunidade de frequentar esses recintos, esses hangares antigos. O meu tio sempre teve essa predileção por relógios aeronáuticos. Eu lembro que em Oshkosh ele gostava de ir justamente nesse departamento da feira que você tem uma série de aviônicos. E então isso tudo é muito rico dentro do meu imaginário, e a história do museu sempre foi muito importante para mim. E desde menino eu sempre gostei, de uma forma ou de outra, de montar maquetes aeronáuticas. E eu lembro que eu tinha dado de presente para o meu pai, um pouco antes dele falecer, um Corsair, né, que eu tinha feito em uma maquete. E aí depois, quando ele faleceu, esse Corsair está comigo hoje. E essa história de continuar o museu tem a ver com isso. O Fama Museu foi criado por você há 10 anos, né? Isso. É um espaço espetacular, que depois a gente vai mostrar um pouquinho, a gente vai passear um pouquinho, vocês vão ver um pouco disso. E assim, a ideia é que esse museu aeronáutico seja transferido para cá, para Itu. Pois é, na verdade nesse momento, queria agradecer antes de tudo as pessoas que estão confiando na minha capacidade. Primeiro o meu primo, o Hugo, filho do meu tio João, que confiou e me deu essa oportunidade, essa incumbência, junto, obviamente, de toda a minha família, de todos os meus primos e do meu próprio tio, de continuar essa trajetória. Então, me sinto muito grato, muito honrado em poder levar esse legado adiante, porque ele é um legado não só da minha família, mas de toda a sociedade brasileira. Então, fico muito grato a isso, e eu tenho procurado ouvir muitas pessoas, como a gente diz, né, em inglês, os stakeholders dos projetos, né, aqueles que de alguma forma têm uma relevância, né? Você tem uma relevância como entusiasta, como também participante do projeto, como os governos, as prefeituras, né, de São Carlos, agora a prefeitura de Itu, todas as pessoas que demonstram uma certa predileção, uma vontade em querer ajudar, muitas inclusive como voluntários. Eu tenho aberto o meu tempo a escutá-las, para poder... Esse projeto é um projeto muito maior, não é um projeto de uma pessoa, é um projeto de uma comunidade. Então eu tenho ouvido essas pessoas para poder de alguma forma entender e acomodar essas necessidades para que a gente faça um projeto que tenha uma presença nacional e que possa ser um orgulho para todos nós. Agora quando você estava falando de ouvir todas essas comunidades, de todos os envolvidos,
né, inclusive as prefeituras, tudo. Eu me lembrei de uma das frases do seu pai, quando eu entrevistei ele a respeito do projeto do museu, que estava ainda bem no começo. E ele falou para mim que o Brasil, o povo brasileiro, tinha dado muito para ele, tinha sido muito generoso com ele durante a vida dele toda, e que ele achava que esse museu era uma forma que ele via de retribuir isso, né? Então agora, quando você estava falando de ouvir todas as comunidades, envolver todos no projeto, eu lembrei disso. Que exatamente. Bom, fico contente. E assim, como é que está o andamento disso? Né? Porque assim, desde que surgiu a notícia, né? E eu sou mas assim, o nosso público, inclusive da Asas, tudo, nossa, foi um estouro para todos, né? Tá todo mundo querendo, a grande curiosidade é, puxa vida, quando é que a gente vai poder ver isso, claro, e voltar a visitar, né? Sim. Então assim, existe já algum cronograma disso? Quer dizer, como é que está o andamento disso? Claro, a gente está, na verdade, até dando um passo atrás para só responder a pergunta que eu acabei não concluindo sobre o Museu Fama, né? Porque o Museu Fama fica dentro do Centro Cultural São Pedro, que é uma propriedade de 25 mil metros quadrados, localizado aqui na cidade de Itu, no centro histórico. É a maior massa tombada do estado de São Paulo, é a segunda fábrica mais antiga do estado de São Paulo, era uma fábrica de tecido, uma indústria têxtil, e portanto tem uma relevância cultural muito importante. Então, o que nós fizemos aqui? Nós resgatamos a história da fábrica. Eu também sou artista plástico. Sim. E também aviador, né? Apesar de não tá voando, eu acabo voando de outras formas, né? Mas não necessariamente com equipamentos aeronáuticos. Então, o que ocorre? Eu estou procurando, de alguma maneira, valorizar também o trabalho que eu já venho fazendo há mais de 10 anos nesse espaço, com uma coleção de mais de 3 mil artistas brasileiros, que também é uma parte importante da nossa cultura, da nossa história. Uma coleção que, de certa forma, ela é eclética, porque ela se confunde entre o barroco e o contemporâneo e perpassa o modernismo brasileiro, mas, de alguma maneira, representa, como você sabe, a arte, uma expressão da sociedade nos seus diferentes tempos. Então, a história de poder trazer uma parte do acervo do Museu Asas de um Sonho para cá, ela é importante porque nós já temos um endereço, essa fábrica pertence a mim, então é um espaço que eu me sinto, inclusive, seguro para poder abrigar uma parte substancial desse acervo muito importante. Mas como nós estávamos falando, no sentido de fasear esse projeto, o que nós fizemos então? Nós redefinimos a missão do museu no sentido de proteger a integridade desse acervo e preservar o legado dos dois aviadores, tanto do meu tio como do meu pai, e ao mesmo tempo recontar, né, ou contar a história da aviação brasileira para as próximas gerações, que a gente acha muito importante. Fizemos uma nova identidade visual e agora estamos num processo de fazer uma primeira exposição do Santos Dumont aqui nesse espaço, possivelmente já no começo do segundo semestre, se tudo der certo, no dia 10 de agosto, que nós estamos nos organizando, mas a data ainda não está totalmente marcada, mas nós estamos nos organizando para isso, em parceria com a Fundação Santos Dumont, que já é digamos assim, um parceiro, né, do museu de muitos anos, em função dos comodatos, do próprio Jaú. Sim. Então, a ideia seria fazer uma primeira exposição do Santos Dumont, trazendo as réplicas do 14 bis, do Dimitri, do Demoiselle, e também algumas peças da própria fundação. Então seria uma primeira retomada do projeto Museu Asas de um Sonho para a sociedade brasileira, e aí de forma gradativa, escalonada, nós vamos elaborar os nossos projetos também em parcerias com outras prefeituras, com outras cidades e, por que não, até com a cidade de São Paulo. Isso que você falou agora, essa ideia de unir no mesmo espaço físico, numa mesma área física, um museu de aviação e um museu de arte, como eu estou vendo aqui, acho isso fantástico. Eu já visitei dezenas de museus pelo mundo, eu nunca vi essa união. E aqui no Brasil eu acho isso fundamental. Porque quando a gente fala de cultura aeronáutica no Brasil, de história da aviação no Brasil, inclusive as comemorações, como do ano passado, importantíssimas referentes a Santos Dumont, né? Eu vejo um engajamento muito forte da aeronáutica, da nossa força aérea, da comunidade de aviação. Mas, por exemplo, falando em termos de governo, né? O Ministério da Cultura, por exemplo, eu vejo ele muito omisso nesse ponto, como se a aviação, cultura aeronáutica não fosse cultura, né? Então,
essa união aqui, eu acho que é um caminho muito importante, tem uma mensagem dentro disso muito importante, né? E além do mais, o teu trabalho como artista plástico já faz essa fusão às vezes. Pois é, faz? Com certeza. O meu trabalho como artista plástico, né, como você muito bem percebeu, ele é justamente essa tentativa, né, de unir esses dois universos. Então, de uma forma ou de outra, eu já tenho isso impregnado aí no meu DNA, né? Sim, sim. Não, e assim, sinceramente, né, como não achar que o trabalho de designer na aeronáutica não é um trabalho de arte, claro, em muitos momentos não se torna um trabalho de arte. Claro. O próprio Santos Dumont, ele era um artista. Claro, com certeza. Se você observa o Demoiselle, por exemplo, em termos de design, claro, é uma obra de arte. Com certeza, né? Com certeza. E na nossa aviação, quem vai olhar um Mirage, por exemplo, e não achar pois é. as linhas pois todas, é. né? Quer dizer... toda uma estética aeronáutica, né? Claro que existe a ciência, mas a estética que está em torno da aviação já é bela, né? Sim, exatamente. Então, se tudo correr bem, a gente vai estar torcendo para isso e vamos estar acompanhando isso. Em agosto deve haver a primeira, vamos dizer assim, o primeiro evento ligado a esse projeto novo. Exato. A minha ideia seria até, de alguma forma, estender durante a própria semana da Alabace, né? Sim. E aproveitar aquela semana para, num sábado, poder fazer essa primeira exposição, essa primeira mostra do Santos Dumont. E aí, ao longo do tempo também, e podendo organizar outras exposições, gradativamente também trazendo uma parte do acervo para cá, dialogando também com outras prefeituras, com outros municípios que possam, como São Carlos, por exemplo, né, de alguma maneira também poder prestigiar a cidade de São Carlos, que durante muitos anos aí abrigou o museu. Então, o nosso compromisso é um compromisso de fazer com que esse projeto ele seja um projeto que tenha uma participação nacional, né? Primeiro começando, claro, no interior de São Paulo, né? E depois, por que não, indo para a capital e até, quem sabe, fazendo algumas coisas até fora do Brasil, né? Sim, sim. Bom, eu espero que com a retomada desse trabalho, que com uma seriedade e profissionalismo, como é característico do Marcos e a gente vê em volta de nós aqui, né? Empresas brasileiras e paulistas, né, se envolvam para auxiliar, porque a gente sabe que existem muitos desafios aí, né? Sem dúvida. Um desafio que é, vamos dizer assim, dos mais óbvios, né, é a própria transposição de aeronaves do espaço de lá para cá. Isso, né? isso. Que existem várias aeronaves lá de uma importância incrível, né? Para citar só uma que eu acho que é a mais simbólica de todas nesse sentido, o Jaú, claro, né? Claro. Que pela importância histórica dele e pelas proporções da aeronave. E ele é um avião tombado, inclusive, né? É um desafio logístico. Claro, né? Claro. Então, assim, fica aqui o nosso recado, né? Claro. E o Marcos e toda a equipe envolvida nesse projeto estão de braços abertos para isso. Com certeza, agradeço, a gente está, obrigado pela sensibilização, acho muito importante isso, porque também nós procuraremos cada vez mais sensibilizar a sociedade, as empresas, para que possam também nos apoiar para manter uma permanência desse projeto, né? Porque eu acho que o desafio principal, como você muito bem colocou, é a gente não só fazer essa mudança, essa adaptação, mas poder ter condições para se estruturar e tornar um projeto perene, né? Porque acho que no Brasil a grande dificuldade nossa é essa, né? A gente tem uma dificuldade, primeiro acho que em preservar a nossa memória, né? E segundo em manter as coisas, né? No Brasil parece que tudo se refaz muito rápido. Então a gente precisa ter esse compromisso de conservação, né? Até como meu pai falava, cabe aos jovens revolucionar e aos velhos conservar. Então eu estou na meia idade, já estou caminhando para essa fase, então começo a ter um pouco mais de sabedoria nesse sentido para poder manter esse legado funcionando. Sim, sim. Até porque isso, acredito que você vai concordar comigo, você comentou aí de várias vezes que você foi para Oshkosh e tudo. Sim. Nós sabemos que um lado, por exemplo, o Brasil é um país que tem uma atratividade, que tem um trabalho muito forte no campo do turismo. Sem dúvida. A gente desenvolveu muito, por exemplo, o ecoturismo. Né? Sem dúvida. Mas nós sabemos que existe o turismo aeronáutico. Com certeza, né? Com certeza. Que nos Estados Unidos, na Europa, é muito trabalhado isso. Sem dúvida. Pode vir a ser trabalhado aqui. Acho que você tocou num ponto fundamental. Uma das nossas ideias é a gente poder até mobilizar, né, o governo do estado de São Paulo para até ter
um projeto que seja um projeto de turismo voltado à questão distrital, que possa até ser uma parceria público-privada. Então existem vários caminhos importantes que a gente entende que é fundamental para a gente manter esse projeto em continuidade. Certo. E com relação ao cronograma, ao trabalho, por exemplo, de começarem a vir algumas aeronaves, aquelas que são menores, mas a gente sabe que entre as menores tem preciosidades, como você citou, o próprio Corsair. Não que seja uma aeronave pequena, um Corsair. Claro. Mas assim, tem o Corsair, tem o Spitfire, tem o MiG-21. Então, quer dizer, vocês já estão trabalhando? Já. Eu fiz todo um levantamento, né? Primeiro para entender quais são as aeronaves do museu, que são aeronaves que foram doadas para o Museu Asas de um Sonho, né? Acho que isso é uma coisa. E quais são as aeronaves que estão em comodato. E também procuro conversar com todos os parceiros, os comodatários, para que de alguma forma possam entender também as suas ideias, suas intenções e para, se possível, haver essas renovações de modo que a gente continue com esse acervo o mais íntegro possível. Então, estamos trabalhando nessa frente e estamos trabalhando no ponto de vista da estrutura desse espaço, dessa fábrica, para que a gente possa também acomodar essas aeronaves da melhor forma possível. Então estamos já iniciando um processo aí de restauro do próprio patrimônio público do prédio, para que a gente possa ter essas aeronaves não só sendo deslocadas, mas aí num estado de conservação adequado para que elas possam ter a integridade delas protegidas. Então esse é o trabalho que nós estamos realizando nesse momento. Perfeito. Bom, eu conversei aqui então com o Marcos Amaro, né? Que trouxe essa, eu acho que até agora eu classificaria como a melhor notícia do ano. Legal. Né? E uma das melhores notícias que eu ouvi sobre a memória aeronáutica brasileira nos últimos anos, né? E vamos estar acompanhando esse projeto, inclusive ele sabe, a gente está à disposição para colaborar de todas as formas que nos forem possíveis, né? Então, tivemos aqui com o Marcos Amaro e ao longo do caminho vamos voltar a conversar com ele, né? À medida que tiver as novidades. Provavelmente em agosto a gente já está conversando de novo. Se quiser. Obrigado. Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado, que agradeço. Tá? Parabéns aí pelo pra trabalho. Nós, agradeço pra você, pra toda responsabilidade, sei da responsabilidade e estamos trabalhando para isso aí. Beleza. Até mais, pessoal.